Hoje vamos falar sobre um tema que você ou ama ou odeia. Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em 15 segundos. Durante os próximos minutos, eu vou te contar um pouco de como que eu tenho pensado a minha rotina nessa busca pela rotina perfeita, para quem sabe talvez te ajudar a pensar e refletir um pouco mais sobre a sua também. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre atividade física. Se você não faz parte da minha bolha, você tá tendo dificuldades com atividade física. Mas eu acho que pela primeira vez em muito tempo, eu tô sentindo que a maioria, pelo menos de novo, né, da minha bolha, tá super engatada com atividade física, com academia, com treinos, o que for. E pela primeira vez, quem não tá treinando é minoria. Vocês já estão cansadas de me ouvir falar sobre efeito do recomeço, começo de ano, academias lotadas. Empiricamente, a gente percebe isso. Segunda-feira, tá lotada a academia. Sexta-feira é difícil de você ter que revezar com alguém algum equipamento. Só que aí, a gente pega esse efeito de começo de ano e coloca um catalisador, que são os aplicativos de gamificação. Você aí tá participando de algum Gym Rats? Já ouviu falar sobre o Gym Rats? Comenta aqui, ou no Spotify, ou no YouTube, se você participa de um ou mais grupos. Eu recentemente atingi o meu número máximo, estou em 3 grupos ao mesmo tempo. E na minha rede de amigos e amigas, todos estão em algum grupo do Gym Rats. Como que tem sido a minha experiência até agora? Se você já assistiu ao episódio que eu falo de um guia de treino para nós preguiçosas, você já me ouviu falando que eu não sou uma pessoa da atividade física. A única matéria que eu ficava pendurada no colégio era atividade física. Eu odiava, não me sentia bem, correr na quadra de uniforme, voltar para a sala de aula, todo mundo nojento, odiava, me escondia no banheiro, ou então era a pessoa que ficava cuidando das garrafinhas de água na arquibancada enquanto outras pessoas treinavam. E nessas idas e vindas, alguns esportes surgiram. Quando eu era pequena, eu fazia muitos esportes, mas totalmente obrigada, eu odiava. Era uma tortura, pelo menos na minha cabeça, né? Naquela situação era realmente uma tortura fazer qualquer tipo de atividade física. Teve uma época que eu comecei a correr e foi bem importante, porque na época do vestibular eu comecei a desenvolver os meus problemas gastrointestinais, principalmente do estômago mesmo, né, de gastrite. E eu estudava de manhã e fazia um cursinho à tarde, então sobrava pouco tempo pra, sei lá, lidar com as minhas emoções, e aí dar uma corridinha no fim do dia era muito importante pra mim. Depois de um tempo, grudei na minha mãe, comecei a fazer tipo um crossfit funcional, na época que o funcional tava mais em alta no Snapchat, que a gente acompanhava, a Gabriela Pugliese. Enfim, existiu essa época, fiz parte dessa época. Durou lá os seus 6 meses, 1 ano talvez, e de novo abandonei e não segui firme. Até que 3 anos, mais ou menos, atrás, eu engatei na escalada. E a escalada foi um exercício que eu comecei a desenvolver um prazer pela atividade física em si, e não buscando algum objetivo externo. Buscando, por exemplo, emagrecer, buscando ganhar algum campeonato, buscando até melhorar minha saúde, o que é completamente genuíno. Mas na escalada eu gostava de escalar, estar lá no ambiente, no processo mesmo da escalada. Só que eu me mudei para um lugar que não tem ginásio de escalada. E aí comecei a engatar no jiu-jitsu. Bom, essa história resumida vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, saibam que eu sou a pessoa mais fofa do mundo. Todo mundo que me conhece e tem que me descrever com um adjetivo, eu costumo usar esse daí, de uma pessoa fofa. Então não é a combinação mais comum você me ver lutando. Mas eu tinha muito essa vontade de poder desenvolver uma habilidade em relação à defesa pessoal, e o jiu-jitsu funcionou super bem. Estou desde agosto, setembro, muito engatada, e agora, dia, acho que 22 ou 23 de janeiro, que eu tô gravando esse episódio, todas as semanas foram repletas de treinos, não faltei um dia, estou indo de segunda a sábado fielmente. Só que o nosso catalisador, que eu estava falando, Gym Rats, deu uma potencializada nisso tudo. E se você faz parte de algum grupo de desafio, que são programas de gamificação, e a gamificação se trata de trazer elementos de jogos, então pontuação, ranking, medalhas, competições, esses elementos para situações e contextos onde não existe um jogo.
propriamente. Mas aos poucos, vários grupos de pesquisa foram estudando sobre gamificação e percebendo que sim, tem um impacto muito positivo em aumentar a motivação dos indivíduos daquele contexto a desempenharem um certo comportamento. E o exemplo mais clássico de todos é o Duolingo. No Duolingo você tá lá para aprender uma língua, mas você tem elementos de jogos. Então, você tem competições, você tem rankings, você tem as ligas, você tem as suas missões, né, os seus strikes ofensivas, né, em português, os dias consecutivos. E são elementos que são de jogos trazidos para contextos de aprendizagem, contextos de atividade física, como o Gym Rats, contextos diversos, financeiros, de alimentação. E por que isso funciona tão bem assim? Porque quando a gente fala de recompensas de longo prazo, atividades que você vai ter que se comprometer no longo prazo para poder ter algum tipo de benefício externo, são atividades que a gente costuma procrastinar, que a gente costuma faltar na motivação. São aquelas atividades que vocês costumam me procurar para falar assim, Júlia, não tenho disciplina para fazer isso. E esses grupos de pesquisa percebem que justamente nesses contextos em que a gente não tem uma motivação tão natural assim, que a gente vai chamar de intrínseca mais pra frente, são nesses contextos que a gamificação pode dar um boost na sua motivação, fazendo com que você se comprometa com uma atividade de longo prazo, mesmo que o benefício não seja instantâneo, como atividade física. Até aí, ótimo. Até aí, eu entrei aqui no meu Gym Rats, vou postando as fotos dos meus check-ins dos dias de treino, marcando os meus tempos de treino, vendo o meu ranking, acompanhando os meus amigos. No episódio não passado, anterior, eu até falei sobre o Gym Rats, comentei como que é um aplicativo, um exemplo de aplicativo que está cumprindo função de rede social, já que redes sociais não estão funcionando como redes sociais de verdade. E você vai se relacionando. Por que isso é tão forte? Porque você consegue visualizar o seu progresso. Enquanto que em situações não gamificadas, você treina, ou então vai, estuda, se compromete, mas o benefício não tá tangível. A partir do momento que eu consigo visualizar o meu progresso, que não vai ser necessariamente, sei lá, na balança, ou no meu percentual de gordura, ou então no meu nível do jiu-jitsu, né, de faixa, sei lá, qual atividade você pratica. Não vai ser nisso, mas eu vou ver essa evolução no meu ranking, por exemplo. E é dessa forma que a gente começa a tornar visível um progresso que não era visível. E isso se relaciona com vários processos na nossa cabeça que vão funcionar como uma recompensa, como uma sensação de que você tá realmente indo para algum lugar. Aquele ânimo que pode gerar, aquele prazer que pode gerar. Mas qual que é a realidade? E aqui, vou expor meu grupo de amigos mesmo. Se vocês estão ouvindo isso, me desculpem, mas estamos vivendo um caos nesse Gym Rats. Eu fiz um corte muito bruto, né? Mas deixa eu explicar a situação. O que acontece? Eu vou lá e faço os meus check-ins, coloco os meus treinos. Eu treinei todos os dias, do dia 6 de janeiro, que foi a primeira segunda-feira, né? Volta do recesso, até hoje, com exceção dos domingos. Estrategicamente não ativos para meu corpo descansar. E mesmo assim estou em 4º lugar. Como que isso é possível? Acontece que sistemas de gamificação vão despertando algumas sensações de competição, por exemplo, de desafio, que fazem com que a gente acabe valorizando mais o ranking do que o benefício da atividade física em si. E aí, da mesma forma que vários artigos comentam dos benefícios da gamificação para aprendizagem, para atividade física, enfim, começaram a surgir os artigos comentando dos perigos e do efeito rebote dessa gamificação. A primeira vez que eu parei para pensar sobre isso foi em uma aula que a Flora, uma amiga minha, que estudou comigo na faculdade, que é cientista comportamental, ela deu dentro do Clube Rotina Perfeita, e a gente estava falando de atividade física, falando dessa gamificação, e ela falou assim, Ju, começaram a surgir algumas pesquisas interessantes sobre esse efeito rebote, e sobre como que atrelar a sua motivação 100% aos elementos gamificados pode fazer com que você, ao não ter o resultado que você esperava no ranking, ou então por vários outros motivos estudados,
você perca aquele prazer intrínseco à atividade. E chegou num nível de eu estar, assim, em comparação com o meu eu do passado, eu ter treinado 6 dias na semana durante 3 semanas seguidas é um marco gigantesco. Mas eu tava chateada. Eu tava chateada porque eu não tava no top 3, sei lá, do meu grupo. Porque algumas pessoas treinavam 2 vezes por dia, ou estavam treinando de final de semana, inclusive aos domingos. E foi nesse momento que eu comecei a pensar, tem alguma coisa de muito estranho acontecendo aí. Deixa eu dar uma pesquisada. E aí eu retomei essa conversa que eu tive com a Flora, retomei algumas pesquisas que eu já tinha visitado no ano passado, e um tema que já falamos em alguns episódios aqui, sobre motivação. As principais teorias de motivação entendem a motivação de 2 formas, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Então existem aquelas atividades que você tem prazer na atividade em si. Mas convenhamos, o que você gosta de fazer sem esperar nada em troca, sem nenhum benefício externo, nenhuma recompensa externa? Sejamos sinceros, são pouquíssimas as atividades que a gente gosta de fazer porque a gente gosta de fazer. E muitas coisas a gente tem que fazer pela nossa saúde, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso, sei lá, sanidade mental, que elas em si não são legais. E é por isso que a gente precisa olhar também para essa motivação extrínseca, de que forma que outros fatores vão nos ajudar a regular essa nossa motivação intrínseca, porque sim, elas se relacionam. Então, se por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, mas intrinsecamente eu não tenho motivação para isso, eu vou pra academia e odeio o ambiente, toco meu alarme de me trocar pra treinar e eu já penso em outra coisa pra fazer, ou então eu fico procrastinando essa tarefa eternamente. São sinais óbvios, né, de que não existe motivação intrínseca pra atividade física. Só que a gente precisa fazer, a gente precisa se exercitar, a gente precisa por diversos fatores. E aí, nesse momento que a gente começa a buscar elementos da motivação extrínseca para poder garantir que essa tarefa vai ser feita. Então, se você não tá conseguindo fazer atividade física, se inscrever em um Gym Rats pode ser ótimo. Aqui podem entrar os mecanismos de comprometimento, aqui podem entrar várias coisas que eu falei nesse outro episódio, um guia de treino para nós preguiçosas. Você precisa criar compromisso com outras pessoas, você pode desenvolver um compromisso reputacional postando nas suas redes sociais, várias e várias e várias formas. E isso vai ser sempre muito importante quando você quer começar algo que não tá rolando intrinsecamente, ou quando dá aquela sensação de que você não tem a força de vontade suficiente pra fazer aquilo. Isso daí tem a ver com motivação extrínseca, tá? A motivação intrínseca é aquilo que você genuinamente, assim, dentro de você gosta de fazer. Tipo, eu gosto de pintar porque eu gosto de pintar, eu gosto de escrever porque eu gosto de escrever. Eu gosto de, no meu caso hoje, praticar o meu jiu-jitsu porque eu gosto de praticar o meu jiu-jitsu. Eu não espero nada em troca. Ou seja, existem os elementos da motivação extrínseca que podem ajudar a gente a fazer, realizar atividade e provocar uma mudança positiva de comportamento. Mas existe um efeito rebote, que é quando a gente potencializa demais essa relação com benefícios externos, com recompensas externas à tarefa, e você fica um pouco dependente disso, ou muito suscetível a essa recompensa externa e perde o prazer na própria atividade, que é o que a gente pode entender como se fosse um efeito rebote. Isso é bastante estudado em casos que pessoas gostam de fazer uma atividade porque gostam mesmo, tipo jogar bola, montar quebra-cabeça, e elas começam a receber uma recompensa externa para isso. Tipo, se você jogar bem, você vai ganhar o campeonato. Se você montar esse quebra-cabeça, você vai ganhar R$100. Enfim, qualquer tipo de recompensa externa. E aí o que acontece é que as pessoas que tinham um prazer intrínseco à atividade começam a receber recompensas externas e essa motivação intrínseca diminui. Então existe essa influência tanto positiva quanto negativa de recompensas externas. Tudo isso para falar que estou vivendo essa vida do Gym Rats. Final de semana a gente foi no churrasco, eu e o Arthur, e todo mundo tava falando sobre isso, sobre grupos que participam, sobre liderança, se tá em primeiro lugar, se não tá em primeiro lugar do ranking do Gym Rats. E eu comecei a ficar um pouco preocupada, eu juro pra vocês. E no final desse episódio a gente vai conversar também um pouco sobre estratégias pra usar de maneira saudável essas gamificações. Mas preocupada porque, por exemplo, domingo é o meu dia de descanso e chegou no nível, nesse último domingo eu sabia que se eu treinasse, eu iria manter minha posição.
de, sei lá, segundo lugar. Mas meu corpo precisa de descanso. Se eu tô pensando nos benefícios da atividade física pro meu corpo, eu sei que não descansar pode significar uma lesão, não descansar significa que o meu músculo vai estar fadigado, então ele nem vai conseguir desempenhar o máximo dele no próximo treino, ou seja, até pode prejudicar a minha evolução no meu treino. E mesmo assim, eu pensei, será que eu deveria ou não deveria treinar? E hoje à tarde peguei aqui algumas pesquisas que eu tava lendo. Eu costumo fazer isso tudo pelo computador, mas hoje eu estava saudosista da minha época do mestrado e imprimi para poder ir grifando algumas coisas. E tem 2 artigos que a gente pode dar uma olhada e eu vou deixar aqui como referência para vocês. Que o primeiro fala sobre quando a gamificação estraga o processo de aprendizagem, que estuda bastante o processo do Duolingo. E o outro fala sobre gamificação em aplicativos esportivos. E quando eu tava lendo essa pesquisa, sabe quando você vai se autodiagnosticando? Tipo, você assiste um Reels que fala sobre alguma coisa psicológica, algum diagnóstico, e aí você, sou eu, pronto, descobri agora, eu tenho isso. Enfim, tava lendo aqui e me percebendo. Em uma sessão sobre os problemas da gamificação, esses autores falam que um dos grandes problemas é quando a gamificação se torna o principal objetivo por performar as tarefas, como se eu estivesse indo treinar para poder fazer meu check-in no Gym Rats, ao invés de fazer meu check-in no Gym Rats para me manter motivada com o treino. Vocês percebem a diferença? E que no contexto de estudos, né, de aprendizagem, você pode presenciar casos de alunos que se tornam muito fixados com a gamificação e distraídos pelo próprio processo de estudos, fazendo com que alguns alunos desenvolvam comportamentos até errados, estrategicamente errados, como burlar as regras, cheating, né, trapacear, só para poder atingir os resultados desejados dessa gamificação ou simplesmente acumular mais recompensas. Então é como se o Gym Rats é tão importante assim que eu tô disposta a roubar e, sei lá, fazer um check-in que não existiu pra subir de pontuação, sendo que a atividade física nem foi feita. A gente inverte a ordem das coisas. E eu sei que isso não aconteceu só comigo, porque em uma das postagens também, durante a semana com os meus amigos, um dos meus amigos postou que estava vivendo o dilema do prisioneiro. Porque ele não tinha treinado, mas ele decidiu treinar só porque ele tava com medo que alguém treinasse no domingo, que seria um dia de descanso, e ultrapassasse ele na pontuação. E de novo, a gente tá falando de situações que você pode se prejudicar, você pode se machucar, você pode atrapalhar a sua evolução nos seus treinos. E aí, estudando um pouco mais sobre isso essa semana, me mantive firme e forte com os meus descansos aos domingos, provando que sou superior a qualquer tipo de pontuação no Gym Rats. E é muito doido isso, porque uma hora parece que tá todo mundo na fossa, não conseguindo fazer atividade física, não conseguindo se manter constante nos treinos. E outra hora está todo mundo obcecado treinando todos os dias da semana de uma forma que eu nunca vi antes. Comentem aqui se é uma experiência completamente da minha bolha ou se vocês estão percebendo isso por aí também. E pra gente terminar, vamos falar aqui de algumas estratégias que podem ser mais positivas na hora da gente se relacionar com esses aplicativos de gamificação. Lembrando que eu falei do Gym Rats, mas isso pode valer para outros aplicativos, inclusive sem ser de atividade física, como o Duolingo, ou outros aplicativos de atividade física. Eu não sei outros, mas eu sei que existem, da Nike, acho que existe. Conversei com uma amiga que usa o Gym Rats há bastante tempo, já testou vários tipos de desafio. E o que ela percebeu que, primeiro, regras precisam existir. E realmente, se você participa de um desafio e começa a atrelar sua motivação ao seu desempenho desse desafio e percebe que as regras não estão sendo seguidas ou não estão sendo muito bem demarcadas, a sua motivação pode cair, porque você pode parar de confiar naquele sistema e deixar, inclusive, de praticar a sua atividade física. Então, é importante a gente definir as regras e, nesse caso, entender limites saudáveis. Então, se a gente está nesse aplicativo, se a gente está nesse desafio para ser mais saudável, e o mais saudável é, por exemplo, ter um dia de descanso na semana, como que a gente pode priorizar isso? E aí essa minha amiga comentou que em desafios de 30 dias, por exemplo, eles contavam que o máximo de pontos, o máximo de dias ativos, desconsideraria os domingos. Então, em um mês de 4 semanas, ao invés de 30 dias, seriam tipo
26, 4 domingos, alguma coisa assim. Então, se você estiver criando um desafio no Gym Rats, pense em estratégias para você conseguir não se prejudicar nesse processo. E uma outra dica que a própria Flora me deu naquele momento foi: use essas ferramentas para começar uma nova atividade, mas tente fazer um desmame de tempos em tempos para que você possa voltar a se conectar pelo prazer da atividade em si. Então, se por exemplo você corre e toda vez você mede, né, o seu pace, você posta no seu aplicativo da Nike, não sei o que lá, e a fotinho e o mapa, isso pode ser muito importante no começo para você engatar. Feito isso, começa a testar, sair para correr sem dever nada a ninguém, sem documentar, sem levar o seu relógio, sem postar no seu aplicativo de treino. E um sinal de que você tá muito viciada nesses aplicativos é você se sentir mal por não estar fazendo o seu check-in. Mas o que você pode fazer é, nesses momentos, tentar se conectar com os benefícios daquela atividade em si. Como que você se sente? Quais são esses benefícios para você? Você se sente mais energizada, alegre? Consegue lidar com seus pensamentos e lidar com o tédio da corrida? Eu sou zero expert em corrida, não entendo nada sobre corrida. Mas no meu caso, por exemplo, do jiu-jitsu, estar presente naquele momento, independente se eu vou ganhar um grau, se eu vou ganhar a faixa, se eu vou ter presença ou não vou ter presença, faz parte dessa motivação intrínseca também, ter uma visão de curiosidade, uma visão de diversão, sabe? Pelo próprio processo. E fazendo isso, talvez você consiga equilibrar um pouco e usar o lado bom da gamificação, mas sem ter esse efeito rebote de diminuir a sua motivação pela atividade em si, só porque você entrou num sistema de pontos. Bom, e se você ficou até aqui nesse episódio, saiba que amanhã tem encontro ao vivo comigo, Operação Cupido. Eu e minha equipe, a gente tá a todo vapor para garantir que essa aula seja muito gostosa, e não só isso, como tenha um conteúdo denso na medida certa, para que vocês possam identificar as red flags das suas metas de ano novo, para que vocês possam entender como executar esse planejamento, criar uma rotina apaixonante e garantir que os seus sonhos vão sair do papel em 2025. Para você se inscrever e ser a minha convidada, é só clicar no link abaixo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu te espero na próxima segunda. Até mais!